Olá! No programa de hoje da série Educação Continuada, convidado é o professor Lino de Macedo. Essa série de programas trata das novas formas de aprender e mostra que no tempo atual, o desenvolvimento de competências é o maior objetivo e desafio da educação. No programa de hoje, Lino de Macedo fala sobre situação, problema e avaliação e tecnologia. Vamos à palestra de Lino de Macedo. O que eu acho bacana da ideia de situação-problema é que ela pensa a pedagogia, né, numa perspectiva de perguntas, de desafios, mas perguntas cujas respostas supõem uma aprendizagem. Daí o seu caráter concreto. Né? Entendendo por concreto, é isso aqui mesmo. Por exemplo, a proposta é fazer um carrossel. É o carrossel pronto, né? O carrossel pronto, como é que eu resolvo a questão dos bancos se outras pessoas, se outras crianças chegam, não é? O barco, por exemplo, uma vez construído o barco, como é que eu resolvo a questão da velocidade, por exemplo? Né? Então é um obstáculo que supõe reconstruir, repensar. Né? E daí a questão das hipóteses e conjecturas. Né? É caráter concreto porque existe um produto, existe uma prova, existe uma realização, uma realidade, né? Existe uma realidade que permite, né, provar no sentido concreto aquilo que foi proposto, e isto que foi realizado, que é concreto, que foi concretizado, que é, portanto, concretizável, supôs, né, um raciocínio conjectural, hipotético. E o que quer dizer hipótese? Né? Hipótese é esta ideia, num projeto, numa pesquisa, na vida, de que eu formulo algo que eu acredito que possa acontecer, e eu verifico, e suportando, né, este fato de que, às vezes, as comprovações são parciais, às vezes aquela peça ou aquele encaminhamento que eu achava bom não se verificou, não resultou naquilo que se pretendia que resultasse como resposta. Então, conjectura é eu me arriscar a uma suposição, né? E os alunos, nessa proposta da Légua, eles são convidados o tempo todo a fazerem conjecturas, por isso que o raciocínio é de projeto, por isso que o raciocínio é de situação-problema, conjecturas que o próprio trabalho, né, a própria experimentação, a montagem, né, supõe uma comprovação. Né? Por isso que uma situação-problema, ela expressa um enigma, uma pergunta, algo desconhecido, uma consulta, né? Que pede uma resolução, que pede uma resposta. E, por exemplo, isso aqui é uma resposta. Isso aqui é outra resposta. Uma resposta ao enigma colocado pelo projeto. Em cima desse projeto, eu proponho um novo enigma. Né? Faça tal ou qual, resolva tal ou qual coisa, né? Faça isso ou faça aquilo, entende? Então, e por que debate científico dentro da classe, né? Porque estas comprovações, estas hipóteses que se comprovam parcialmente, totalmente, etc., etc., elas são realizadas, elas são estabelecidas com argumentações, com provas, com explicações. Daí a importância, por exemplo, do relator, né? Daquela pessoa que sintetiza todo um trabalho do grupo. Então, a questão do convencimento para arriscar uma possibilidade, convencimento para depois provar por que essa solução deu certo ou não deu, por que falta. Então, é debate científico nesse sentido de que existe uma verdade, entendendo por verdade algo que a prova mostra que é real, que aconteceu, que se concretizou,
em situações simples, em situações complexas. E é um debate que pede argumentação, não um simples jogo de opiniões. Eu acho isso, eu tenho que achar e provar e mostrar. Daí que nesse contexto de situações, problemas, nesse contexto, por exemplo, proposto, né, pela Lego, se tem que entrar em conhecimentos de matemática, de língua portuguesa, de lógica, de história, de geografia, de ciências, do raciocínio científico, não é mesmo? E tudo isso, né, em favor de um projeto, de uma intenção, né? Uma intenção que eu aceito, uma intenção que pede um diálogo experimental, um diálogo experimental que me coloca diante de conflitos, o que é melhor, quais são as diferentes possibilidades, como é que o melhor argumento, né, no grupo vence, como é que se toma decisões, porque nesse contexto de situações, problemas, é muito importante a argumentação, o debate, mas tem-se que tomar decisão. Né? E essa decisão é um compromisso do grupo, mesmo que ela tenha vindo de uma pessoa ou de outra do grupo, ela é um compromisso que o grupo assume como melhor e que depois ela é confrontada com a realidade, né? com este gosto, né, dos alunos e do professor de mostrarem na hora da apresentação que a coisa funciona, que aquela hipótese foi vencedora, que ela deu conta, ainda que minimamente, do problema. Né? Por último, neste bloco, né, eu gostaria de lembrar, eu acho que isso é importante para nós, essa ideia de que situação-problema tem a ver com o caráter construtivo dos erros. Né? Porque nesta situação que eu comentei agora, não é? A questão do erro, ela é muito provável. Né? Há coisas que dão certo, há coisas que a gente esquece, há coisas que a gente não vê bem, há coisas que não funcionam, há coisas que o material não dá conta, você precisa recorrer a outros materiais. Então, a pergunta, né, que está envolvida sempre nesta pedagogia de situação-problemas é: como melhorar com os erros? Não nesse sentido de fazer uma apologia dos erros. Ninguém gosta de errar. A gente se chateia quando erra. A gente quer acertar, a gente quer ser bem-sucedido, sobretudo em coisas que a gente aceitou como desafiadoras, que a gente quer dominar, que a gente quer conhecer. Mas o erro é um professor nessa situação. Ele pode nos mostrar que aperfeiçoamentos, não é? Melhoramentos, né? Eles podem nos ensinar, quem sabe, a sermos menos impulsivos, de levar em conta o argumento do outro, de sermos mais tolerantes com a experiência, de sermos mais compassivos, não é? Com o desenrolar de um projeto, de estarmos mais atentos, né, com este conjunto de coisas que precisam ser consideradas, coordenadas em favor de uma realização, como é o caso, por exemplo, dos projetos e das situações, problemas que a Lego nos formula. Lino de Macedo fala agora de situação-problema como sistema. Fala do ciclo que o aluno percorre quando entra em contato com uma situação-problema. Eu gostaria de comentar um pouco sobre esta ideia da situação-problema como um sistema. Né? Um sistema fechado, no sentido de que ele começa por uma pergunta que interessa, que é desejada, que é assumida como interessante. Tanto por aquele que a formulou, tanto por aquele a quem ela é dirigida, no caso os alunos. Então ela começa por uma pergunta e é um ciclo que fecha com uma resposta, né? Ou por respostas, né? Porque
terminar de montar, isso aqui é uma resposta, depois relatar é uma resposta, eventualmente na hora de uma apresentação mais chique, mais formal, é uma outra resposta, mas então, é um ciclo que começa com uma pergunta, que faz sentido, e termina com uma resposta que, nesse sentido, encerra a questão. Mas, ao mesmo tempo, é aberta até pelos termos que eu já comentei. Não é? Terminado o projeto, se faz situação-problema. Terminada a situação-problema, é hora de relatar, é hora de apresentar, é hora de terminada a experiência como um todo, é hora de guardar o material, enfim, de repor as peças, de conferir as peças, etc., de entregar, de devolver, enfim. Então, é um ciclo aberto, porque, inclusive, né, e isso é o lindo, eu acho, dessa perspectiva metodológica, pedagógica, é que nas cabeças, nos corações, no conhecimento, no corpo das pessoas que passaram por esse tipo de experiência, muitas novas questões aparecem, não é? Isso que é o lindo da pesquisa, do projeto, não é? Quanto mais respostas você aprende a dar, mais perguntas você aprende a formular. E, terminado um projeto, o aluno está aflito pelo projeto seguinte, ele já pensa 1000 outros. Então, sistema aberto nesse sentido que ele inquieta, que ele levanta outras possibilidades, que ele desencadeia outras vontades, outras intenções, que ele sugere outras possibilidades, etc. Então, como pensar a situação-problema como um sistema, ao mesmo tempo, aberto e fechado? E, para isso, eu gostaria de trabalhar apenas um aspecto, porque eu poderia trabalhar vários aspectos, mas eu gostaria, nesse ponto, de trabalhar apenas um aspecto, porque eu acho que ele é crucial agora na nossa reflexão, que é a questão da regulação. O que é regulação? Né? Regulação é essa ideia de um diálogo, de uma relação, de uma dialética, né? Entre os elementos que compõem o sistema, entre as pessoas, entre cada pessoa, por exemplo, e um texto, entre as pessoas e a apresentação, enfim, entre as diferentes partes que compõem este todo, não é mesmo? Então, regulação no sentido de ter que levar em conta, calibrar, não é? O que está bom, o que está ruim, o que falta, o que mais, menos, como é que... Aí vem essa questão fundamental hoje, que eu acho que a situação é um problema, ela é maravilhosa também para ajudar, que é a questão da gestão. A gestão do tempo, a gestão do espaço, a gestão dos materiais, a gestão das instruções formuladas, né? A gestão da disciplina do grupo, a gestão, por exemplo, do valor que eu atribuo à minha argumentação, ao meu pensamento, em contraposição ao pensamento dos outros. Então, na verdade, falar de regulação é falar de aprender a gerir conflitos de tempo, de espaço, de resposta, não é? De não se satisfazer, por exemplo, com uma determinada solução, ou então se satisfazer com ela porque ela dá conta minimamente, ainda que ela pudesse ser melhorada. Então, eu acho que esse raciocínio de projeto, de situação-problema, essa ideia de uma pedagogia que, por isso, emancipadora, por isso promotora de competências, porque ela leva pouco a pouco, e cada vez mais, né, as pessoas, os alunos, a aprenderem a administrarem os conflitos inevitáveis na sua vida. Porque, aliás, né, a vida é uma grande situação-problema, né, porque em cada fase da vida, quando criança, quando jovem, quando adulto, quando velho, doente, sadio, e os diversos contextos de escola, e, enfim, a vida é uma grande
né, situação, problema, e graças às regulações, às coordenações de pontos de vista, à nossa capacidade de desejar, de enfrentar o problema, de assumir aquilo que nos falta, a gente vai, pouco a pouco, sendo capaz de superar, de aprender a valorizar a melhor resposta, de ouvir o argumento mais razoável, de tomar as decisões que nos cabe tomar. E eu acho que este recurso, portanto, ele tem um valor, né, não só dentro da escola, numa situação aparentemente tão específica, né, para quem pensa ligeiro e superficialmente como essas que a gente está comentando, mas que a gente possa, então, ver isso, transpor isto para a vida lá fora, né? Para esta autonomia, para esta emancipação, para esta assunção cada vez maior dessa nossa capacidade de, pouco a pouco, ir gerindo, né? Ir administrando, graças à regulação, às compensações, né? Às coordenações, a uma melhor observação das coisas, aquilo que nos cabe fazer, né? Como seres humanos, como profissionais, como pessoas, como participantes, por exemplo, de um trabalho, de um projeto, de uma tarefa, enfim, de algo que a gente aceitou compartilhar e tal. E eu acho que saber regular nesse sentido é fundamental e a situação é um problema. E o contexto de projeto pode nos ajudar a construir, né, a nos qualificar para este tipo de aprendizagem fundamental, que é a da regulação. Lino de Macedo fala agora sobre tecnologia. Destaca a importância da tecnologia no contexto da situação problema. A tecnologia, a informação, o conhecimento, o consumo, num contexto cada vez mais globalizado, são os grandes temas, são a grande situação, problema no mundo de hoje para todos nós, querendo ou não. E eu estou lendo um livro que eu gostaria de comentar um pouco sobre o mote desse livro no contexto aí da nossa reflexão, né? Este livro, ele fala do princípio responsabilidade e ele analisa o princípio responsabilidade na era tecnológica. É um filósofo chamado Jonas e de fato, né, a grande maravilha e, ao mesmo tempo, o grande compromisso da era tecnológica em que nós vivemos, com todos os benefícios, com todos os aportes, com toda a gratidão e reconhecimento que nós devemos ter para com ela, nos traz como contrapartida, né, uma situação que é assim: o que fazer com os poderes cada vez maiores da tecnologia, da máquina e das pessoas que dominam o conhecimento tecnológico. Por que eu digo isso, né? Porque esta tecnologia, né, a qual nós devemos tantas coisas, né? Aviação, transporte, medicamentos, comunicação, computador, internet, máquinas de todo tipo, etc., etc., ela alcançou um poder tal que pode ameaçar, não é, a vida na Terra, a vida dos outros animais, a nossa vida, etc., etc. Ora, por isso que, para mim, quando se diz conhecimento tecnológico, se diz responsabilidade. Eu acho que a grande situação, problema, o grande desafio num conhecimento tecnológico
é o da responsabilidade. E eu acho que a situação problema, o trabalho com projetos, a questão dos valores e tudo isso que, de certa forma, rapidamente nós falamos aqui, nos ajuda a pensar que, e até colocar mesmo, a propor como pano de fundo, né, para tudo isso que nós dissemos até agora, a responsabilidade como sendo o elemento maior. Responsabilidade do professor, responsabilidade dos alunos, responsabilidade do organizador, responsabilidade do construtor, responsabilidade do relator, responsabilidade do apresentador, responsabilidade dos materiais, no sentido deles corresponderem, não é, com qualidade, com eficiência, enfim, responderem aquilo que se espera deles, não é? E por que isso, né, gente? Por que isso? Porque quem diz tecnologia, nos termos de hoje, diz pensar o futuro no presente. Ou seja, uma criança, um grupo de crianças que aprende num contexto de um projeto como este, a reconhecer, a compreender e a produzir tecnologia, conhecimento tecnológico, conhecimento científico, trabalho coletivo, etc., etc., ela aprende a pensar nas consequências daquilo que ela aprendeu a fazer. Nas responsabilidades desta produção perante ela mesma, perante a sociedade, perante os outros colegas, perante os seus descendentes, não é mesmo? Porque, né, por isso que eu vejo essa relação entre presente, passado e futuro, porque no passado a tecnologia ela respondia a uma necessidade prática do cotidiano, a uma questão muito evidente e tal. Hoje a tecnologia ela antecipa problemas, antecipa soluções. Ora, quais são as consequências, né? Como é que eu me comprometo eticamente? Como é que eu aprendo a agir bem no mundo, que é no mundo da informação, que é do consumo, né? Como é que eu faço da tecnologia, da produção tecnológica, não só uma oportunidade de consumo, mas de conhecimento, de criação, né, de construção, né, de entrar em contato com a alma, vamos dizer assim, do objeto e com as consequências, né, daquilo que eu produzo, do que as fábricas produzem, etc. Então, eu acho que projetos como esse são uma excelente oportunidade de nós pensarmos, não é, aquilo que, para mim, está na base de tudo, que é a questão do valor. Num contexto de projeto tecnológico, a criança pode entrar na alma da construção do objeto, não só do seu consumo, né? Como usualmente nós fazemos. A gente consome tecnologia. Aqui nós temos que construir um objeto, nós temos que construir um objeto que funcione, nós temos que produzir com recursos, com situações, problemas, etc., um material que funcione. Então, entrar, né, nesta cozinha da tecnologia é muito importante para o desenvolvimento científico e eu queria terminar comentando para o desenvolvimento da ética, desta responsabilidade, deste cuidado, deste carinho que nós devemos ter para com as coisas que nós produzimos. Quais são as consequências? A quem elas servem, né? Porque a grande vantagem hoje da tecnologia é de apresentar soluções para problemas que nós ainda, às vezes, até nem temos, né? Nesse sentido, hoje, nós temos, graças à tecnologia, ao conhecimento científico, nós temos um presente que tem influência sobre um futuro, que muda o futuro. Então, eu acho muito importante que num projeto como esse se possa, de um modo calmo, de um modo adequado,
né, para este contexto, que se possa pensar a questão da responsabilidade, da ética, do valor, das consequências dos nossos atos, e que a gente possa, então, viver, né, a construção tecnológica na perspectiva justamente da sua construção, da sua cozinha, se eu posso dizer assim, da sua cozinha experimental, e não apenas como consumidores. E isto, né, se a escola faz isto, eu acho que ela prepara, inclusive, as crianças, que serão os futuros adultos, não é? A terem uma relação de responsabilidade, de cuidado, de respeito e de carinho com aquilo que melhor a tecnologia pode fazer, pode nos proporcionar, e em favor, né, da humanidade, da Terra, do universo, enfim, de todas as coisas das quais nós somos uma das partes. Muito obrigado. Nosso convidado, Lino de Macedo, falou nesse programa sobre situação-problema como estratégia de ensino e avaliação. E mais ainda, mostrou que a situação-problema coloca um desafio intelectual a ser superado e, mesmo num contexto artificial de trabalho ou prova, desenvolve competências vitais para a formação dos alunos, futuros cidadãos. O programa Educação Continuada fica por aqui. Até o próximo.